Olá a todos! Então, pessoal, eu fiz uma pergunta lá na aba de comunidades aqui do YouTube e abri espaço para que vocês fizessem perguntas para mim, para que eu respondesse aqui de forma livre. Então, separei aqui algumas perguntas que foram feitas. Agradeço a todos os que perguntaram, teve bastante perguntas. Eu acredito até que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, eu vou responder assim de uma forma livre, sem muita preparação textual, as perguntas que eu recebi aqui que eu acreditei serem mais pertinentes ao tema aqui do nosso canal, né? Lembrando, se você ainda não me segue aqui no canal, se você descobriu o meu canal agora, e se você gostar aqui do meu conteúdo, das minhas respostas, e também assistindo outros vídeos, gostar do trabalho que eu produzo aqui na plataforma, clique aí em se inscrever, deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário aqui também, porque isso ajuda o YouTube a recomendar o meu vídeo para outras pessoas, para que mais gente conheça o meu canal, possa chegar aqui até o meu trabalho. Isso ajuda o meu canal a crescer também e a atingir um público maior, não é verdade? Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, que vão aparecer aí na tela, Twitter e Instagram. E se você quiser me apoiar financeiramente, tem o link do Padrim aí na descrição do vídeo. A partir de R$1 por mês você consegue colaborar com o meu canal para que eu possa melhorar os meus equipamentos, né, fazer um trabalho melhor para atender você, para trazer um conteúdo melhor para você. Vamos lá. Igor Henrique pergunta sobre o Estado sabotando as pessoas para que elas não tenham carros próprios. Bom, isso é verdade. O Estado faz com que possuir um carro próprio seja algo difícil, especialmente para a população mais pobre, por meio de impostos, por meio da burocracia para você ter um carro. Também tudo o que envolve o preço exorbitante dos combustíveis por causa de impostos, por causa de regulamentações, monopólios, legislação trabalhista e tudo mais. E não tenha dúvida, tá? Quando esse negócio aí de carro autônomo, né, carros que se dirigem sozinhos, entre aspas, começar a funcionar de uma forma melhor, pode ser que chegue um momento em que o Estado proíba você de dirigir o seu próprio carro. Apenas carros autônomos poderão circular pelas ruas. Escreve o que eu estou dizendo, isso é bem possível de acontecer. Bovino Bovoso pergunta quanto eu pago de imposto de renda. Não é muita coisa não, tá? Eu sou pobre. Shokujink pergunta se as próximas gerações estão perdidas por causa da propaganda massiva do entretenimento ou se eu acredito que a informação descentralizada está trazendo mais lucidez aos jovens. Sim, eu acredito que a informação descentralizada e distribuída está trazendo mais clareamento para a mente dos jovens, está trazendo mais lucidez, como foi utilizado aqui. Mais jovens estão descobrindo as ideias libertárias, as ideias conservadoras também. Mais jovens estão retornando a valores antigos que foram perdidos, especialmente valores de liberdade. Isso é muito bom, isso nos traz um alento também, um conforto a respeito de como será o futuro da humanidade. Claro que tem muito jovem ainda alienado, doutrinado pela escola, mas acredite em mim, na minha época, dos meus 15 até meus 20 e poucos anos, era raríssimo ver jovens com a mentalidade que eu vejo jovens dessa faixa etária hoje em dia. Alex Santos pergunta sobre o feminismo na ética libertária. Pois bem, Alex, como seria o feminismo na ética libertária? Bem, movimentos, livre associação, tudo isso é válido dentro da ética libertária. O que não existiria é esse favorecimento específico de um grupo, no caso das mulheres, por meio de legislação. Essa lei que supostamente é igual para todos, mas que trata diferente alguns grupos, isso não existiria numa sociedade livre, né? As pessoas seriam tratadas de forma igualitária pelas justiças privadas, né? Um tribunal privado que não tratasse as pessoas dessa forma tenderia a não ser contratado justamente por não ter isonomia. Agora, a questão de movimentos e associações para defender interesses femininos e tudo mais, isso aí poderia existir sem problema nenhum. Não entra em contradição com a ética libertária. Prince von Bismarck e Flip perguntam sobre a questão das drogas no libertarianismo. Então vou me deter um pouquinho mais sobre esse tema, porque duas pessoas perguntaram sobre isso e é bem interessante. Uma coisa é você ser contra a criminalização de uma prática, no caso da comercialização de determinadas substâncias. Outra coisa é você ser a favor do uso dessas substâncias. Nenhum libertário decente, no meu entender, seria a favor de utilização de drogas. Eu acredito que as drogas são uma tragédia, são um problema grave para a humanidade. Então, ninguém deveria fazer uso dessas substâncias, mas eu acho moralmente errado proibir, aliás, eu acho eticamente errado proibir o comércio dessas substâncias, porque
é uma transação livre entre pessoas adultas, entre pessoas dentro de sua própria liberdade. Então, como que seriam tratados casos de abusos de drogas? Como que isso seria resolvido na ética libertária? Certos problemas não têm solução. Esse problema talvez seja um deles. Nós veremos sim numa sociedade livre pessoas viciadas, pessoas tendo problemas com drogas, clínicas de tratamento, pessoas com dependência e tudo mais. Só que isso faz parte da vida. Não é proibindo as drogas, proibindo o comércio dessas substâncias que nós iremos resolver um problema. Esse é um problema de difícil solução que talvez de fato nem tenha solução. Experimentos Libertários Oficial pergunta sobre a Venezuela estar tentando copiar o modelo chinês de abertura de mercado. Bom, eu não sei se isso vai ser possível, não tenho muita informação a esse respeito. Tenho aqui no meu canal um vídeo falando sobre o salário mínimo na Venezuela, que é mínimo mesmo, né? Nada, não compra absolutamente nada. Mas eu acho que a Venezuela já está exaurindo seus recursos dentro desse modelo ultrasocialista que eles têm de governo, né? Desde a época do Hugo Chávez até agora ao Maduro. Então eu não sei se o governo venezuelano sequer tem tempo hábil para fazer qualquer tipo de mudança que permita ao país sobreviver dentro dessas condições atuais. Eu acredito que provavelmente não exista tempo para isso ainda. Jacinto pergunta de onde surgiu o nome do meu canal. Explicando de forma sucinta, eu iniciei este canal aqui com o nome de Artigos Não Aproveitados pelo Visão Libertária. Um nome autoexplicativo, né? Artigos meus que não foram aproveitados lá no site do Visão Libertária, que não viraram vídeos, eu os trouxe aqui para o canal e comecei publicando dessa forma. Depois eu comecei a fazer este meu modelo novo de vídeos, né? Falando diretamente para a câmera e tudo mais. E decidi que eu precisava ter uma identidade própria. Então comecei a pensar em alguns nomes, mas logo me veio o nome Quintessência, que na minha segunda live aqui no canal eu explico o motivo, toda a origem filosófica por trás do tema, mas é uma palavra que eu gosto muito e acho muito bonita, então eu adotei isso como a minha identidade desde então. Matheus Lorenz pergunta o quanto a propriedade intelectual atrasou a humanidade. Matheus, muita coisa. A nossa sociedade ocidental, como eu falei num vídeo meu, é a sociedade da cópia. A sociedade que foi erguida, as bases dessa sociedade foram erguidas pelo trabalho dos monges copistas da Idade Média, que fizeram a sabedoria da antiguidade chegar até nós hoje. E até pouquíssimo tempo atrás não existia propriedade intelectual como nós a conhecemos hoje. Então, o que a propriedade intelectual consegue fazer é criar um monopólio artificial de coisas que não são propriedade. Ideias não são escassas, então elas não podem ser perdidas, não podem ser roubadas de ninguém. No máximo, copiadas, mas isso não configura roubo. LA pergunta se progressismo e conservadorismo são aliáveis com o libertarianismo. Sim. Quem me conhece há mais tempo aqui sabe que eu me classifico como libertário e conservador. E o que permite essas duas vertentes caminharem juntas, no meu entender, e também lá no entender do Hans Hermann Hoppe, capítulo 10 do livro Democracia, o Deus que Falhou, é o fato de que o libertarianismo se refere à ética, ou seja, a como pessoas diferentes lidam com as suas divergências, com seus conflitos. A ética, então, lida com interesses distintos entre pessoas. Enquanto que o conservadorismo tem a ver com a moral, né? Ou seja, aquilo que você sente em relação a si próprio, a sua perspectiva de vida, que você quer colocar para a sua vida. Então, eu acho sim que conservadorismo e libertarianismo são conciliáveis. Progressismo, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sou um progressista, então não posso dizer exatamente, mas eu acredito que possivelmente não são conciliáveis, não. Jovem Perdido pergunta como a ética libertária lida com o vazamento de informações pessoais, como fotos íntimas, por exemplo. Então, fotos não são propriedade escassa, não é? Então, se você está vazando uma foto que você recebeu de alguém, por exemplo, ou se você fez uma cópia disso, isso não está sendo o ato em si de vazar essa foto, não é uma violação da ética libertária, né? Agora, existem questões mais sensíveis, por exemplo, se você vaza dados de uma empresa com a qual você tem um contrato de confidencialidade, isso aí configura quebra de contrato e você pode ser punido por isso. Se você tem um casamento, imagine só numa ética libertária, um contrato matrimonial com uma pessoa, e dentre as cláusulas desse contrato existe uma cláusula de confidencialidade de fotos, informações assim, e você vaza isso,
Isso fere a ética libertária também porque quebra um contrato. Agora, a princípio, o simples vazamento de fotos ou outros tipos de informações não configura uma violência contra pessoas pacíficas, então, a princípio, não fere a ética libertária. João NT pergunta se ações como distribuição de panfletos com ideias libertárias são uma boa ideia. Eu acredito que sim. Não é a minha forma de divulgar o libertarianismo, mas eu acho sim que é válido, especialmente em eventos, né, situações que tenham uma quantidade de pessoas, especialmente também se essas pessoas forem um típico público-alvo das ideias libertárias, né, um evento conservador, ou então alguma coisa desse tipo aí, um típico evento de direita. Acho que o potencial é grande. Acho sim uma ideia válida que poderia ser mais bem explorada, mas como eu disse, não é muito a minha praia. Jefferson Lopes Lemos pergunta se uma pessoa pode escolher ser escrava de outra. Não, não pode. Não existe na ética libertária um contrato de escravidão. Por quê? Porque o que representa a escravidão? O que é um trabalho escravo? Não é um trabalho que não é remunerado, porque o trabalho voluntário também não é remunerado, nem por isso é escravidão. O que caracteriza um trabalho escravo é a ausência de uma cláusula de saída naquele contrato, seja ele escrito, seja ele verbal, seja ele tácito. Ou seja, a pessoa não pode deixar de trabalhar, deixar de exercer aquele trabalho ali. Mesmo se ela for remunerada para isso, isso é trabalho escravo. Se a pessoa não pode sair, se ela não tem liberdade em relação àquele trabalho. Então, um contrato de escravidão é um contrato sem cláusula de saída. Isso não existe. Não existe contrato sem cláusula rescisória. Até porque os princípios libertários nos ensinam que ninguém pode alienar sua vontade futura. Ou seja, ainda que o indivíduo hoje queira ser escravo de uma pessoa, amanhã ele pode não querer mais. E ele tem o direito de rescindir o contrato de trabalho ou qualquer tipo de vínculo que ele tenha estabelecido no futuro, porque todo contrato precisa ter uma cláusula de saída. E é por isso que não é possível existir um contrato de escravidão no mundo libertário. Yakurutu pergunta a respeito do PNA e de como ele lidaria com questões específicas como punições para diversos crimes e práticas. Bem, isso seria uma coisa muito variável a depender das empresas que forneceriam segurança privada. Haveria códigos diferentes de leis e é aquele tipo de coisa que não tem como a gente ficar conjecturando, seria tudo na base da especulação. Certas coisas nós só vamos descobrir como vão funcionar de verdade quando elas acontecerem, quando chegar a época de nós vivermos numa sociedade livre com empresas que prestam serviços judiciais livres. Tecnopossession pergunta como sonegar impostos. Receita Federal? Não sei não, cara. Eu pago meus impostos todos em dia. Robô FX Pro pergunta como aplicar a teoria das bandeiras sem ter muitos recursos. Problema, cara. Teoria das bandeiras, explicando de forma simples, é você se estabelecer ou fisicamente ou pelo menos juridicamente em vários países para você aproveitar as brechas legais e também tributárias dentro desses países para que você pague menos impostos e tenha uma vida mais livre. Agora, se você não pode sair muito para outros países, não pode se deslocar para lá, bem, é um pouco complicado você conseguir colocar isso em prática, né? Mas, se a gente vivesse, por exemplo, nos Estados Unidos, era mais fácil fazer isso entre estados, né? Porque os estados são próximos e, como a gente sabe, existe muita diferença de leis, inclusive questões tributárias, entre os diversos estados norte-americanos. Aqui no Brasil a gente não tem isso, praticamente é tudo a mesma coisa, não faz muita diferença, então as nossas opções infelizmente ficam muito limitadas se a gente não tem recursos. Eu, como sou um cara que não gosto muito de viajar, eu sou muito apegado à minha terra natal, vivo nessa mesma cidade aqui, no mesmíssimo lugar desde que eu nasci, eu não sou exatamente a melhor pessoa para falar sobre essa questão de viajar para outros países e tudo mais. Não é exatamente a minha área de especialização. Então, pessoal, eu cheguei aqui na metade da minha folha de perguntas, o vídeo já está ficando um pouco grande, então eu vou fazer outro vídeo posteriormente com o restante das perguntas. Agradeço novamente a quem perguntou. Deixem nos comentários o que você achou das respostas, se você gostou dessa ideia. Se for uma coisa interessante, a gente pode fazer isso futuramente mais vezes. Talvez eu abra uma caixa de perguntas lá no Instagram para ter um público diferente, um formato diferente também. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa ideia da realização desse vídeo. Conto com o feedback de vocês, é claro, deixe o seu like, seu comentário aí. Me siga se você ainda não me segue e assista também aos meus vídeos, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser divulgado para mais pessoas.
e também me ajuda a chegar às 4.000 horas de visualização que nós estamos tanto esperando, não é verdade? Muito obrigado a todos e até a próxima!